A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Estamos aqui no terceiro dia deste ano maravilhoso, a qual Deus nos deu de presente. Já agora pela manhã, neste momento presente, um momento de oração das 9 horas da manhã, como no propósito de Daniel, propósito que Deus colocou no coração dele, de orar 3 vezes ao dia, para que ele pudesse construir uma grande obra, para que através dele, o nome do Senhor pudesse ter condições de ser propagado em todas as regiões até o dia de hoje. E nós aqui estamos num projeto a qual Deus tem nos revelado, que é a construção de uma obra para esses últimos dias, chamada Atos dos Apóstolos, onde Deus já está operando grandes sinais e maravilhas. O Senhor, ele me revelou um formato onde o Espírito Santo é o arquiteto, é aquele que dita todas as medidas, todas as profundidades, larguras e alturas, todos os textos, todos os scripts, todas as palavras, todas as intenções são direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. Hoje, exclusivamente, para mim, nesta manhã, é um dia de um fechamento maravilhoso, um dia muito especial. E onde você estiver, o horário que você estiver assistindo, eu peço a Deus que essa energia ela possa chegar até o teu coração, que essa intenção de paz, amor, harmonia, libertação e salvação, ela possa fazer parte da sua vida. Independente da sua fé, independente naquilo que você crê, independente se você não crê em nada, independente quem venha ser você, que você venha ser uma pessoa totalmente pobre, uma pessoa extremamente rica, essa palavra ela não discrimina ninguém. Nós somos todos semelhantes, somos todos filhos de Deus. Somos criaturas criadas por suas próprias mãos e temos a honra de sermos semelhantes ao Criador, sermos a menina dos olhos dele. Aonde você estiver agora, entenda, o que você está passando faz parte de um processo, faz parte de uma construção, de uma edificação de uma igreja chamada Atos dos Apóstolos, porque você é a igreja. Você é o ato. Você pratica atos. E Deus, nesta manhã, tem chamado a todos a trabalharem nesta grande obra. Nesta manhã, para mim, e nesse momento para você, eu venho convidar a você a orar comigo, a fechar os seus olhos, para nós juntos entrarmos na presença de Deus. Você pode ficar observando, mas com os ouvidos atentos, porque hoje o sermão é o fechamento do sermão, onde uma parte do projeto de Atos, ele é ali concluído pelo Senhor através do sermão. Vamos orar? Senhor Deus, nesta hora nós oramos ao Senhor. Ó Deus, e te pedimos, meu Deus, perdão dos nossos pecados. Pedimos, Senhor Deus, que as tuas mãos possam estar sobre as nossas vidas. Pedimos, Senhor Deus, que o teu nome possa ser glorificado, para que todas as coisas elas possam ser reveladas
diante dos nossos olhos para o louvor do teu nome. Ó Deus, fala conosco através da leitura da tua palavra, Senhor. Fala conosco a respeito daquilo que nós somos, daquilo que nós praticamos e nos dê, Senhor Deus, uma solução para que possamos nos apegar nela, ó Deus, e sairmos da condição que muitas das vezes nós estamos. Às vezes, Senhor, nós não temos condições financeiras. Muitas das vezes, Senhor, somos acometidos de enfermidades. Muitas das vezes, Senhor, nós temos tanto dinheiro, ó Deus, mas nós não temos paz. Mas nessa hora nós fazemos o caminho ao contrário. Mesmo que eu seja um homem humilde, com poucos recursos financeiros, Senhor Deus, que a tua paz, a tua alegria, ela possa reinar no pouco e cumprir-se a escritura de ser colocado no muito. E mesmo, Senhor Deus, que haja enfermidade, de dor, paralisia, sofrimento, entendimento, ó Deus, o Senhor possa estar operando o milagre da cura nesta manhã. E mesmo, Senhor, que eu seja um homem ou uma mulher com muitas riquezas, Senhor Deus, mas com o coração apertado, angustiado, ansioso, depressivo, ó Deus, o Senhor possa estar curando essas maldições, essas sensações, e fazendo com que eu possa ser o manancial de bênção para me servir, para usufruir e também para o dividir, compartilhar com os meus irmãos. Para que todos nós vivamos em união, os ricos, os enfermos e os pobres se tornarem um só, todo mundo são na presença do Senhor. Por isso, Senhor Deus, nós depositamos a nossa fé na tua palavra, depositamos a nossa fé, ó Deus, no teu poder, porque sabemos que tudo podes, meu Senhor. Assim nós oramos e te pedimos ao Senhor, edifica a tua igreja, a igreja de Atos dos Apóstolos, sobre a nossa vida, para que o teu nome venha a ser glorificado. Assim, Senhor, eu venho te pedir que na leitura da tua palavra, o teu Espírito Santo possa falar conosco. Assim nós oramos, te bendizemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Jesus. Maravilhoso, não é? É muito simples. É simples. Às vezes nós pensamos que não tem saída. O que fazer? De onde virá o socorro? Aqui, eis o socorro. Não o Wanderson, né? Não ele, mas o Senhor, o Espírito Santo de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador, a Trindade de Deus, ela se faz presente aqui neste lugar e está te alcançando neste momento. Tenha calma, porque o Senhor, ele é tardio em irás e longânimo para abençoar. Recebe a sua bênção, em nome do Senhor Jesus. Nesse momento, eu te convido a abrir a Escritura, o livro de Mateus. Se você tem a sua espada junto com você aí, a sua Bíblia junto com você, ou se não tem, preste um pouquinho de atenção na leitura, porque vai ficar gravado, né? Este já é o 7º vídeo. Então, se você parou aqui, você vai ver que está empilhado mais 6. Assista-os, siga, começa a seguir a partir de agora. Começa a interagir com a página, deixando o seu like, deixando o seu comentário, compartilhando, porque eu sei que vai fazer bom. Eu sei que vai ser de bom grado para todos nós, porque é uma grande obra, você faz parte dela, não tem como correr. A profecia está se cumprindo, Jesus está voltando
para os que crerem e para os que não crerem. É incondicional. Vamos ler a Escritura? Essa é a Escritura. Vamos abrir e vamos ler. Nós leremos a palavra do Senhor nesta manhã, deste dia, deste momento, no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 7. E diz assim: continuação do Sermão da Montanha, o juízo temerário, as coisas santas não deis aos cães, perseverança na oração, a porta estreita, os falsos profetas, devemos ouvir e cumprir as palavras de Jesus. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não os pisem com os pés, e voltando-os vos despedacem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhes o pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que o encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas anteriormente são lobos devoradores, porque seus frutos conhecereis. Porventura colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz frutos muito bons, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode árvore boa dar maus frutos, nem árvore má dar frutos bons.
Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-a no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, este que está nos céus, este sim entrará. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Louvado seja o nome do Senhor. A leitura até aqui. Graças a Deus. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos. Vamos orar mais uma vez? Que sermão, não é? Senhor, a tua palavra, ela é reta. É sim, sim ou não. Aleluias. Meu Deus. E todos que assim a praticam, Senhor, são bem-aventurados. Como diz aqui, ó, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. A doutrina do Senhor, ela é admirável, ela faz o nosso pelo do corpo arrepiar. A presença do Espírito Santo, ela se faz presente. Aqui neste momento, nesta oração das 9 da manhã, e aí onde você está, o Senhor está nos corrigindo, Ele está nos trabalhando, Ele está nos moldando, Ele está construindo a primeira coluna junto conosco de Atos dos Apóstolos para esses últimos dias. E você que está escutando, você faz parte desse projeto. O Senhor tem um chamado na sua vida. Essa obra é simples. Essa obra não é enfeitada, ela não é enxertada, ela não tem fermento. É uma obra do Espírito, feita com cautela, com obediência. Você que está ouvindo, que está junto comigo aqui na oração, prestando atenção, olha, o mundo não te dá importância. Você não é importante para o mundo, mas você é muito precioso para Deus. Eu não estou aqui por minha própria vontade, mas pela vontade do Pai. Ele me constrangiu, Ele me
torceu, ele me moeu, ele me pôs o avesso, ele me colocou de canto, ele me ensinou, ele teve paciência comigo, ele limpou manchas terríveis para que eu pudesse estar aqui. E da mesma forma, o Senhor, Ele quer trabalhar na sua vida, mas Ele quer trabalhar na sua vida com suavidade, com o óleo do teu espírito, para que o nome dEle possa ser glorificado. Receba essa inspiração, faça um propósito com Deus, uma prova com Deus, para que o nome do Senhor possa ser glorificado. Assim, Senhor Deus, nós entregamos a leitura da Tua palavra e pedimos ao Senhor, fala conosco, Senhor, para que o Teu nome possa ser glorificado. Assim nós entregamos a leitura da Tua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém. Nossa, que coisa, hein? Meu Deus, eu sabia que o dia de hoje, desde ontem, eu já estava notificado pelo Espírito, pelos meios de comunicação que o Espírito tem para comigo, que hoje seria um dia diferente. O fechamento do Sermão da Montanha é uma grande parte da construção desta coluna, desta primeira coluna de Atos dos Apóstolos, que o Senhor me revelou. Eu já iria direto para Atos, mas o Senhor falou comigo, não, você vai primeiro construir, você vai primeiro furar o buraco, e você vai levantar as estacas, 4 colunas, e sobre essas 4 colunas que você vai construir, e eu vou construir com você, ali sim nós edificaremos Atos dos Apóstolos. Você vai construir uma por uma, até chegar aonde eu quero. E assim eu estou fazendo, né? Então, o texto de hoje, Mateus 7, é o fechamento de ouro do Sermão do Monte. É o capítulo sobre a decisão e alicerce. Prepara teu coração, porque hoje esse estudo ele é muito profundo para você. A gente consegue entender e ver que este capítulo ele foi dividido em 3 grandes bombas, de 3 grandes impactos na vida do homem, no seu psique. O primeiro impacto é quando o Senhor fala da trave dos olhos, do julgamento. Isso nós fazemos muito bem, porque o nosso olhar muitas das vezes é enganoso. Mas Jesus, ele nos chama a uma autoanálise. Antes de apontar o erro do próximo, olhe para dentro. Antes de eu apontar o erro do próximo, eu olho para dentro. Por isso que nesta hora nós ficamos formados na transformação da nossa própria vida, primeiro, para depois sermos a luz do outro. Esse é o propósito dessa primeira bomba, desse primeiro impacto, a bomba para quebrar, o impacto para poder esmiuçar aquilo que a gente tem construído há tantos anos na nossa vida. A segunda bomba impactante, ele mostra ali agora a porta estreita, e é o divisor das águas entre os seres humanos. Jesus avisa ali agora que o caminho da vida é um caminho apertado, e poucos encontrarão e entrarão por ele. Nós precisamos fazer uma conexão com esse projeto,
principalmente nessa missão deste ano inteiro, todos os dias, conforme a condição que o Senhor vai nos dando, porque o dia de amanhã pertence a Deus, mas o propósito ele está posto, 365 dias, uma quantidade de vídeos postados para que a obra do Senhor possa ser glorificada na construção de Atos dos Apóstolos. Porque essa porta ela é estreita, pode ser difícil, ela exige disciplina, renúncia. Agora, enquanto a porta é larga, ela é desistir, ficar na zona de conforto, julgar. Mas o Senhor tem nos chamado para o contrário, chamado para persistir, para ficarmos em cima de uma rocha fixado, porque ali nós estamos seguros. A terceira bomba, impactante, o Senhor fala da rocha versus areia. O Senhor fala claramente do alicerce, exatamente o que está acontecendo agora, exatamente sobre essa construção de Atos dos Apóstolos, sobre esses 4 pilares, que são os 4 evangelhos, o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas, o evangelho de João. Nós vamos trabalhar em cima dessas colunas, nós vamos entender o projeto, nós vamos ler o projeto, e Deus vai falando conosco, e nós vamos chegar na igreja de Atos, vamos edificar sobre a igreja de Atos, vamos trabalhar completamente, e o nome do Senhor ser glorificado, e daqui será um manancial para todos, um renovo nunca visto das nossas vidas. Quem ouve e pratica é como o homem que constrói sobre a rocha, diz a palavra do Senhor. Eu venho dizer para vocês que este estudo diário é o concreto que estamos jogando no alicerce do nosso ano que se iniciou. No ano que se inicia para você, seja qual ele for, o que você está seguindo agora é o concreto usinado pelo Espírito Santo. As tempestades, elas virão para todos, mas só quem tem o alicerce na palavra permanecerá de pé. É assim que funciona diante da presença do Senhor. Porque existe muitas palavras, muitas visões. E no meio dessas muitas visões, dessas muitas palavras, que tem muitos seus efeitos, Deus agora ele está peneirando-as. E chegou até Atos dos Apóstolos, a origem. É esse grupo, é essa concentração que o Senhor está separando. Muitos aqui já ouviram falar do joio e do trigo. Muitos aqui já ouviram falar que um dos seus discípulos advertiram Jesus Cristo, dizendo: o lavrador, Senhor, nós plantamos o trigo, mas à noite veio o adversário e plantou o joio no meio. E cresceu, Senhor, está crescendo o joio junto com o trigo. Arrancaremos, pois, Senhor, o joio agora? O Senhor Jesus responde: não. Deixai, pois, crescer juntos a oportunidade, irmãos. Deixa crescer junto. Mas vai chegar uma hora que vai chegar a ceifa. Ali sim, no momento da ceifa, ceifai todos,
mas chegará um momento da paciência do Espírito, chegará um momento dos obreiros forjados em Atos Apóstolos fazerem o trabalho. No momento da cega vai cortar. No momento da separação, ali sim, vós conheceis bem o joio e o trigo, porque eles se parecem, só quem conhece é que sabe. Ali vós separareis o joio do trigo, e fazei os molhos de trigo e colocais no celeiro, guardai. Agora, porém, o joio ajuntai em um monte e ateai fogo. Então é uma palavra muito direta. Estamos todos juntos. Eu não sou diferente de ninguém aqui. A única coisa que aconteceu comigo, que o Senhor falou comigo, o Senhor me deu essa honra maravilhosa de ouvir a sua voz. E Ele me deu o projeto. E ainda me falou, eu não vou te entregar tudo não. Eu vou te entregar a cada minuto que você começar a falar. Você não vai fazer rascunho. Você não vai fazer isso. Não vai ser preciso fazer isso. Porque eu vou falar. Porque eu vou chamar. Então o chamado está feito. O Sermão da Montanha, ele encerra com essas verdades. As 3 grandes verdades. Não julgueis, olhe a trave dos olhos. A porta é estreita. Larga é o caminho que leva para a perdição. A rocha versus a areia. O alicerce. Onde é que você está alicerçado? Onde você está fixado? Você está fixado na areia? Você está fixado na rocha? Ou você não está fixado em lugar nenhum? O Senhor, nesta manhã, Ele te abraça. O Senhor, neste momento que você está assistindo, seja qual horário for, o Senhor te abraça. Ele tem uma obra na sua vida. A sua peleja Ele conhece. Principalmente a sua peleja mental, aquela que só Ele sabe quando você deita a sua cabeça no travesseiro, que ali você começa a conversar com você mesmo e perguntar a Deus o porquê e para quê. E quando é ali que Ele te ouve, na maioria das vezes, e é ali que Ele te responde. Fique com essa palavra para o nome do Senhor ser glorificado na sua vida. E se porventura você gostou da leitura da Escritura e de algumas coisas que eu disse, eu venho te pedir gentilmente, tá? Deixa aqui o seu like, faz um comentário de fé, seja qual for. Nós não temos discriminação de comentário, ele está aberto, tá bom? E compartilha. Compartilha, nós estamos no começo dessa obra, é o 7º vídeo. Nós iremos gravar 365. Está começando agora. E está começando do jeito que o Senhor pediu. Não tem enfeites. A hora que o Senhor pedir para eu colocar capas, para eu editar, para eu fazer ao vivo, ali vai ser o momento que eu vou fazer. Agora o Senhor pediu para eu fazer assim, porque nós estamos na construção de uma fundação de Atos dos Apóstolos. Estamos cavando na terra buracos, tem pedra, sol, chuva, frio, mas também tem refrigério do Espírito Santo. Eu quero te agradecer do fundo do meu coração e desejar a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Ora vem o Senhor Jesus. Para todos que crerem
E também para aqueles que não crêem, ele virá. Eu amo vocês. Um forte abraço e um beijo no coração. Muito obrigado. Fica com Deus.